Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a doutora Fátima Pirauá, ela que é juíza titular da 28ª Vara Cível da Infância e da Juventude na capital. E o nosso assunto, claro, as medidas protetivas do Poder Judiciário na ausência do Estado ou dos municípios, em Alagoas. Doutora Fátima Pirauá, falamos no bloco anterior sobre a questão da adoção, e aí eu pergunto, nessa questão da adoção, há famílias que geralmente são flagradas no processo ilegal de adoção, e a argumentação é sempre que, pelas vias legais, o processo é muito demorado, que sacrifica a criança que está lá precisando dos cuidados de uma família. O que a senhora diz sobre isso? Gorete, não, olha, esse caminho não é o caminho correto e a gente não deve constituir uma família já iniciando pelo caminho ilegal, né? Não vai ser bom para ninguém esse procedimento. Isso também causou, em tempos não muito, né, longínquos, a questão do tráfico, né, a questão da compra e venda de crianças, né? Vocês devem lembrar. Demos a imprensa deu publicidade. Publicizou muito isso. Então, é preciso que haja essa legalidade. Cadastro Nacional de Adoção, que foi criado pelo CNJ, para evitar esse tipo de comportamento e para ser justo com todos aqueles que se habilitam, né, e que ficam no seu cadastro, na relação à espera de uma criança, ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito justo e não é tão demorado como as pessoas dizem. Quando a criança está apta para adoção, e a demora, como eu disse a você agora, é apenas de você buscar a família natural, né, e a família extensa, porque é isso que a lei diz. E assim que você não consegue, você já destitui o poder familiar daquela mãe ou daquele pai que abandonou aquela criança, e a criança está disponível para adoção. E aí essa criança, tudo é virtual hoje, tudo é digital, se coloca essa criança no cadastro para fazer uma busca no cadastro de adotantes. Então, não é o casal que vai procurar a criança, é a criança que procura o casal. É uma situação inversa. A gente precisa ter isso em mente. Não é a proteção, é para a criança. A adoção é uma medida protetiva, como é a guarda, né, como é a tutela. A adoção também é uma medida protetiva para aquela criança que está sem família. Então, é a criança que vai buscar o casal, buscar a família. Então, quando se faz a busca pelo perfil da criança, aí o primeiro casal, né, vamos dizer, que está na lista de espera, porque tem uma sequência, né, que é obedecida, não é o perfil daquele primeiro casal, não é daquele segundo, não é daquele terceiro, não é daquele quarto, e por aí até que chegue num casal que aceite. E quando nenhum desses casais aceita aquela criança, porque não é o seu perfil, ou ele não quer estender mais, ampliar mais aquele perfil que ele, né, originariamente, quando se inscreveu, colocou, essa criança poderá ser adotada. Aí se coloca isso no cadastro nacional. Essa criança poderá ir para outro estado. Doutora Fátima, o casal, quando se coloca, se inclui aí a possibilidade também de ser um casal homoafetivo? Com certeza. Como também pessoas solteiras também, que queiram adotar. Com certeza. Qualquer uma se habilita. Qualquer uma dessas pessoas. E todas Qual a elas, condição básica? Temos todo, por isso que esse número que nós colocamos aí na tela, né? Pois não, pode falar. Que é 21 26 4746, é da nossa coordenação, da nossa equipe técnica lá da 28ª Vara, dará todas as explicações. Nós temos uma equipe técnica muito boa e muito competente, multidisciplinar, com psicólogos e assistentes sociais, que fazem, elas são, assim, vamos dizer assim, fundamental nesse processo de habilitação. São elas que fazem são os documentos normais de qualquer pessoa, né, de pessoas que nós temos, os nossos documentos pessoais, há um atestado de sanidade mental, questão também se há certidões criminais, né, se não tem nenhum processo, nenhum problema impeditivo, né, na justiça ou na polícia. E vamos então fazer a visitação. Essa equipe faz a visita, faz uma avaliação, faz entrevista, mostra a responsabilidade, né, da adoção, de ser pai, de ser mãe, faz a visita, né, para ver se essa pessoa tem condição, inclusive a família que está ao redor, porque aquela criança se será bem aceita naquela família que vai receber. Então, assim, quando esse casal estabelece curso,
o adotante hoje precisa também participar de um curso, né, para ter todas as informações jurídicas, né, sociológicas, importantíssimas para esse processo. Quando esse casal está pronto, está habilitado, né, o juiz defere a habilitação, esse casal está na lista, está no Cadastro Nacional de Adoção. Então, isso não é uma coisa tão demorada. A dificuldade, como eu lhe disse, não tão demorada? Em média, quantos meses se leva para efetivar-se uma adoção sem nenhum complicador se não adicional? houver nenhum complicador e se realmente essa criança já não tiver, vamos dizer assim, ninguém para reclamar, né, a sua guarda, eu acho que a gente consegue fazer isso em 6, em 8 meses, né? É um tempo razoável. É um tempo razoável, não é um tempo tão demorado. Agora, claro que em outras ocasiões poderá haver uma demora maior, mas não vejo isso como o maior impeditivo. O impeditivo maior realmente é a restrição, o perfil da criança que se pede na adoção. Que se pede na adoção. Que ainda então, carrega um ranço de preconceito e de discriminação. Infelizmente. Então, e aí o casal adotivo pode ser homoafetivo, pode ser heterossexual, pode ser uma pessoa solteira, pode ser só a mulher, pode ser só o homem. Inclusive, se o casal se separar, já iniciado o processo de adoção, e se comprometerem, e o outro, os dois quiserem continuar com a adoção, porque você quando separa os filhos não ficam, pois né? Então, não se separam os filhos, os filhos. Então esse processo inclusive pode continuar, se os dois quiserem e consentirem em que essa adoção continue. Então, não há assim grandes impeditivos, mas realmente é preciso mudar esse olhar e querer uma criança maior, querer uma criança... O sentimento tem que com ser uma cor diferente maior da nossa, de uma raça, né? Exatamente. Exatamente. E de uma idade. E pensar nisso, você vai dar àquela criança uma família. Você vai estar atendendo aquele apelo, que por isso que eu convoquei e convidei os casais a visitarem os abrigos, para olhar no olhinho dessas crianças, para que percebam a carência e a necessidade de receber uma Porque família. É uma questão de sensibilidade, não é? Na medida exatamente. que você está numa dependência adotar, né? de um juizado, é diferente de você ir olhar, ver em loco a situação das crianças. É verdade, né? Pois é, papel é papel, né? Pessoa é frio, pessoa. Exatamente. Papel é frio, então é muito importante. E aí a gente tem também, como eu lhe disse inicialmente, o programa de apadrinhamento. O programa de apadrinhamento. Constitui em quê? Importantíssimo. Veja só, principalmente, e aí eu lhe digo que são apenas para as crianças que já estão acima, né, dessa faixa etária que é mais provável ser adotada. Então, o processo de apadrinhamento inicia-se também com uma inscrição. Esse número que nós mostramos aí é o número ideal também, e até o site do Tribunal da Corregedoria também já está falando sobre esse apadrinhamento. Você pode apadrinhar uma criança sem nenhuma intenção de adotá-la, né, apenas em 3 modalidades. O apadrinhamento afetivo, o apadrinhamento financeiro e o apadrinhamento por prestação de serviço. Como isso acontece na prática? Dizer agora. O apadrinhamento afetivo é aquele, o nome já diz, em que você a presença, né? Inclusive você tem que se submeter a uma avaliação muito parecida com quem vai ter a guarda ou até a adoção, né? Porque também você não vai... Tem que ser compatível, né? Por quê? Porque nesse caso você pode levar essa criança ou esse adolescente para a sua casa no final de semana. Você pode ir com ele ao shopping, passear, comer uma pizza. Você pode, nas férias, ficar um período com ele. Você pode levar para... Que proposta interessante. Não é interessante? Então, tantas pessoas aí, né, que não têm filhos, que não se dispõem a adotar, não quer ter aquela obrigação, mas quer ter esse poder, contato, né, fazer isso para uma criança, porque elas estão muito carentes disso. Ávidas, de saber como é uma família. Tem crianças que não sabem como funciona uma família. Elas vivem no abrigo desde muito tempo. Que nasceram muitas vezes. É muito... Quando é novinha, é muito difícil que ela fique desde que nasceu no abrigo, porque normalmente ela logo é adotada. Tem muita gente para adotar crianças, né, recém-nascidas. Mas às vezes, uma certa idade já, de 4, de 5 anos, que
que não tem nem muitas lembranças ainda. E coitada, nem tiveram uma família, né? Certamente, se estão ali é porque houve uma desestruturação familiar muito grande, né? E muitas vezes desde o nascimento, e só nesse período é que ela consegue ser enxergada, né, para ser protegida. Então, esse é o afetivo, que é muito interessante e muito, muito bom para a criança. Representa tudo. Eles amam quando eles saem com um padrinho afetivo que volta. Já existem muitos padrinhos afetivos? Não temos muitos aqui ainda, em Maceió? não, mas já temos alguns inscritos e já temos pessoas assim encantadas com que certamente pode ser um preâmbulo para adoção no futuro. Isso, né? A gente, né, não há nenhum compromisso, mas se surgir essa empatia e surgir esse afeto, vai ser muito bom. De uma forma natural que isso aconteça. Por isso que não pode ser com crianças que estão naquele perfil da adoção, porque aí você iria burlar a lista, né? Você se inscreveria como padrinho afetivo e no fim se apegava e adotava. Então, realmente são para as crianças que estão um pouco fora. Porque esse apego é bilateral, não é? Exatamente, é bilateral, exatamente. E a gente também não vai ter como tirar a criança daquele casal. O apadrinhamento financeiro, você apadrinha para pagar uma escola, né, para ele ter uma condição melhor de se capacitar. Isso é um ato de cidadania puro. Muito importante. Olha, Gorete, eu digo muito que o empresariado precisa ter um olhar muito grande para esse apadrinhamento financeiro. Mais humanista, né? Mais humanista. Por quê? Se essa criança ela chega à adolescência, depois ela chega à idade adulta, ela tem que ser desligada do abrigo. Se ela não encontrar nenhum padrinho, nenhum adotante, aos 18 anos, ela terá que sair desse abrigo. E se ela não estiver capacitada para entrar no mercado de trabalho, se ela não tiver alguém lá fora que a apoie, como é que ela vai? Ela vai para a rua delinquir. E quando há delinquentes na rua, todos nós sofremos. Então, é preciso que a gente... E o terceiro é a prestação de serviço. Você é psicóloga, você é dentista, você é médico, você vai e presta o seu serviço àquela criança. Você leva no consultório e faz um tratamento dentário, né? Você possibilita uma consulta médica, né? Um tratamento oftalmológico. Então, prestação de serviço. Se você é psicóloga, também você pode... Um tempo dado ao abrigo. Um tempo dado àquela criança, especificamente, se você adotar aquela criança. Então, são 3 modalidades que são importantíssimas e eu tenho certeza que a sociedade alagoana vai apoiar, vai responder positivamente a esse nosso apelo. Certamente. Muito confiante. É importantíssimo. Nós não falamos na questão da adoção, rapidamente, estamos no fim do programa, a adoção internacional. Ela como tem se dado aqui em Alagoas? Olha, a gente praticamente não tem tido adoção internacional aqui em Alagoas. Só na época que era ilegal, né? Felizmente desapareceu do mapa essa história da adoção ilegal. Porque a prioridade, como eu já lhe disse, é a família natural, a família extensa, depois... os alagoanos, e aí eu quero lhe dizer uma coisa que eu não disse no grupo de irmãos, bem rapidamente, sei que está acabando. Se forem 4 irmãos, por exemplo, e um casal quiser adotar 2 e outro casal quiser adotar 2, é possível, desde que eles se comprometam a não cortar esse laço, esses vínculos. Que eles possam se encontrar sabendo que são irmãos e que têm uma convivência. E, finalmente, a adoção internacional, depois que você esgota todo esse cadastro alagoano, você pode ir para o cadastro nacional. E muitas vezes você consegue encontrar pessoas que adotem com uma idade maior. E, finalmente, se não encontrar, aí sim você vai procurar um adotante internacional. Doutora Fátima, para a gente encerrar mesmo, voltando o número de contato para essa questão do apadrinhamento, que pode se obter mais informações também para as pessoas interessadas, não é? 21, 26, 47, 46. Na 28ª vara, né, na vara da infância e da juventude, que fica na Hélio Pradines, muito fácil, inclusive se quiserem ir pessoalmente lá, por trás do restaurante Manjericão, ali perto da Deputado Zelages. Exatamente. Pois bem, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui, tão bem-vinda ao programa. Sempre muito bom. E vamos apostar que as pessoas vão se sensibilizar e ver essas crianças desassistidas com um olhar mais humano, mais amoroso. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.